No fim de 2025, novos lançamentos e jogos consagrados continuam disputando a atenção do público, mostrando como o mercado segue em constante movimento. Neste vídeo você confere a lista dos 10 jogos que mais geraram receita na Steam na última semana de 2025. O ranking é baseado exclusivamente no desempenho comercial do período, considerando as vendas dentro da plataforma. Aqui, cada jogo aparece com o mesmo peso, representando apenas seu impacto comercial naquela semana. Agora, vamos direto à lista. Arc Raiders é um jogo de ação em terceira pessoa desenvolvido pela Embark Studios e lançado em 2025. O game se passa em um mundo pós-apocalíptico dominado por máquinas hostis, conhecidas como Ark, que forçaram a humanidade a viver no subsolo. Os jogadores assumem o papel de Raiders, combatentes que sobem a superfície em missões perigosas para coletar recursos, cumprir objetivos e retornar com vida. O estilo do jogo combina tiro tático, sobrevivência e extração. Cada partida coloca o jogador em áreas abertas repletas de inimigos controlados pelo jogo, além da presença constante de outros jogadores humanos. O grande desafio está em decidir até onde ir, quanto arriscar e o momento certo de fugir, já que morrer significa perder equipamentos valiosos conquistados durante a missão. A jogabilidade incentiva fortemente o trabalho em equipe. Comunicação, posicionamento e planejamento fazem toda a diferença nos combates. Entre as incursões, é possível melhorar armas, equipamentos e habilidades, criando um ciclo de progressão baseado em risco e recompensa. O design de som e a ambientação reforçam a tensão constante, com confrontos que podem acontecer a qualquer momento. A crítica especializada destacou Arc Raiders como uma experiência sólida dentro do gênero de extração, elogiando a imersão, o combate intenso e o cuidado técnico da Embark Studios. Embora a dificuldade e a curva de aprendizado tenham sido apontadas como desafios para novos jogadores, o jogo foi reconhecido por oferecer partidas envolventes e momentos imprevisíveis, o que ajudou a colocá-lo entre os títulos mais vendidos da Steam no final de 2025. Hey, look at this. They ain't ducks. Come on, Apollo ain't paying enough for this. That's why I was asking for a minigun. My fellow citizens, my fellow. We will prevail. Battlefield 6 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pelo Battlefield Studios e publicado pela Electronic Arts. Lançado em 2025, o game marca o retorno da franquia ao combate militar em grande escala, com foco em batalhas intensas, trabalho em equipe e destruição massiva em cenários modernos. O jogo coloca o jogador no centro de conflitos armados de grande porte, com mapas amplos que acomodam dezenas de soldados ao mesmo tempo. Infantaria, tanques, jatos e helicópteros dividem o campo de batalha, criando confrontos dinâmicos onde estratégia e coordenação fazem toda a diferença. Cada partida é marcada por explosões, avanço territorial e momentos imprevisíveis que mudam o rumo da batalha. A jogabilidade valoriza o jogo em equipe. Os jogadores assumem diferentes funções dentro do esquadrão, como combate direto, suporte ou reconhecimento, incentivando cooperação constante. A movimentação é fluida, o combate é direto, e o sistema de destruição permite alterar o cenário durante a partida, abrindo novos caminhos ou eliminando coberturas inimigas. A crítica especializada destacou Battlefield 6 como um retorno às raízes da série, elogiando o multiplayer por entregar batalhas cinematográficas e uma sensação autêntica de guerra moderna. O design de som e os efeitos visuais foram apontados como grandes destaques, reforçando a imersão e a escala dos confrontos. Embora a campanha solo tenha recebido avaliações mais moderadas, o consenso é que Battlefield 6 se destaca principalmente no modo multijogador, oferecendo combates intensos, caóticos e memoráveis. O jogo se consolidou como um dos títulos mais vendidos da Steam no final de 2025, reafirmando o nome Battlefield como referência em jogos de guerra em larga escala. You're fighting to change things. Clair Obscur. Expedição 33 é um jogo de interpretação de papéis lançado em 2025 desenvolvido pelo estúdio francês Sandfall Interactive. Desde sua estreia, o jogo chamou atenção pela identidade visual marcante e pela narrativa profunda, tornando-se um dos títulos mais aclamados do ano e conquistando o prêmio de Jogo do Ano. A história se passa em um mundo de fantasia inspirado na estética da Belle Époque, onde a humanidade vive sob a ameaça constante de uma entidade conhecida como Artífice. Todos os anos, ela pinta um número no céu, e todas as pessoas que atingem aquela idade desaparecem.
A Expedição 33 parte em uma missão final, movida pela esperança de quebrar esse ciclo e mudar o destino do mundo. O jogo aposta em um sistema de combate por turnos, combinado com ações em tempo real. O jogador planeja ataques e habilidades com cuidado, mas também precisa reagir no momento certo, desviando, bloqueando e contra-atacando. Essa mistura cria batalhas estratégicas, dinâmicas e cheias de tensão. A jogabilidade valoriza escolhas, evolução de personagens e personalização de habilidades. Cada integrante da expedição possui características próprias, o que incentiva diferentes estilos de jogo e abordagens em combate. A exploração do mundo revela segredos, criaturas únicas e momentos narrativos que aprofundam a conexão com a história. A crítica especializada elogiou amplamente a direção de arte, a trilha sonora e a forma como o jogo reinventa conceitos clássicos do gênero com mecânicas modernas e emocionantes. Clair Obscur. Expedição 33 foi reconhecido como uma experiência marcante, emocional e memorável, consolidando-se como um dos grandes jogos de sua geração. She'll never paint again. I saved you. Baldur's Gate 3 é um jogo de interpretação de papéis desenvolvido pela Larian Studios e lançado em 2023. Desde a estreia, o título foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público, sendo considerado um dos maiores jogos do gênero já produzidos. A história começa quando o personagem principal é infectado por um parasita misterioso, capaz de transformar pessoas em criaturas monstruosas. A partir desse evento, o jogador embarca em uma jornada perigosa pelo mundo de Faerun, onde cada escolha influencia diretamente o rumo da narrativa. Alianças são formadas, amizades surgem e decisões morais moldam o destino dos personagens. O jogo aposta em uma experiência fortemente narrativa, com grande liberdade de ação. A exploração de cidades, florestas e masmorras se combina com diálogos profundos e personagens memoráveis. O combate é tático e baseado em turnos, exigindo planejamento, posicionamento e uso inteligente de habilidades. A jogabilidade se destaca pela variedade de abordagens. Missões podem ser resolvidas por conversa, estratégia ou confronto direto, e o mundo reage às escolhas do jogador. A crítica especializada destacou a profundidade da história e a qualidade da escrita, consolidando Baldur's Gate 3 como uma experiência épica, envolvente e inesquecível. Breathtaking views. And Uncle Jiang, your sword master. Where Winds Meet é um jogo de ação e interpretação de papéis desenvolvido pelo estúdio Everstone e lançado em 2025. O título se destaca por sua forte inspiração na cultura chinesa e por apresentar um mundo aberto ambientado no período das 5 dinastias e 10 reinos, uma era marcada por conflitos, intrigas políticas e lendas marciais. A história acompanha um jovem guerreiro em busca de sua verdadeira identidade, enquanto o mundo ao seu redor enfrenta o colapso da ordem e o surgimento de novas forças de poder. Ao longo da jornada, o jogador encontra personagens complexos, decisões morais difíceis e eventos que moldam o destino da região. O estilo do jogo combina ação, artes marciais e exploração em mundo aberto. O combate é fluido e cinematográfico, inspirado nas técnicas do Wuxi, com golpes rápidos, esquivas, ataques aéreos e uso de habilidades especiais. Cada confronto exige atenção, ritmo e domínio dos movimentos, criando batalhas intensas e visualmente impressionantes. A jogabilidade oferece grande liberdade. O jogador pode explorar cidades, vilarejos e paisagens naturais, aceitar missões secundárias, aprimorar habilidades e escolher diferentes abordagens para os desafios. As escolhas feitas ao longo da campanha influenciam a narrativa e a forma como o mundo reage ao personagem. A crítica destacou Where Winds Meet pela ambientação detalhada, pela direção artística e pelo sistema de combate elegante. Embora alguns apontem a complexidade inicial como um desafio, o consenso é que o jogo entrega uma experiência profunda, imersiva e única, consolidando-se como um dos títulos mais marcantes de sua geração. This is a vast world, but the real heroes always find each other. The winds are calling. Will you answer? Peggy 18. I was never meant to be a warrior.
Get up now! Stop screaming, for the love of God. I was a peasant. Kingdom Come Deliverance 2 é um jogo de ação e interpretação de papéis desenvolvido pelo estúdio Warhorse e lançado em 2025. O título dá continuidade à proposta realista da série, oferecendo uma experiência profundamente focada em narrativa, escolhas e sobrevivência em um mundo medieval historicamente fiel. A história acompanha a jornada de Henry em um reino mergulhado em conflitos, traições e disputas de poder. Diferente de histórias épicas fantasiosas, o jogo apresenta uma Idade Média crua e humana, onde decisões simples podem gerar consequências duradouras e alterar o destino dos personagens ao redor. O estilo do jogo prioriza o realismo absoluto. O combate é baseado em técnica, preparo e leitura do inimigo, exigindo paciência e precisão. Cada duelo é intenso e perigoso, reforçando a sensação de vulnerabilidade e tornando cada vitória significativa. A jogabilidade oferece liberdade e imersão. O jogador pode explorar vilarejos, castelos e campos abertos, interagir com habitantes, cumprir missões de múltiplas formas e desenvolver habilidades de acordo com seu estilo. Elementos como reputação, cansaço e recursos influenciam diretamente a experiência, aprofundando a sensação de viver naquele mundo. A crítica especializada destacou Kingdom Come Deliverance 2 pela atenção aos detalhes históricos, pela narrativa envolvente e pela coragem de manter uma abordagem realista. O jogo se consolida como uma experiência exigente, imersiva e marcante, reafirmando seu lugar entre os grandes títulos do gênero. The most adventure I was expecting was a fuck or two. You'll need a top-notch team to win this one. Pick your hero. Marvel Rivals é um jogo de ação em equipe desenvolvido pela NetEase Games, em parceria com a Marvel Games. Lançado em 2025, o título apresenta uma abordagem dinâmica e estilizada, colocando heróis e vilões icônicos do universo Marvel em confrontos intensos e cheios de personalidade. O jogo se baseia em batalhas entre equipes, onde personagens com habilidades únicas se enfrentam em arenas amplas e destrutíveis. Cada herói possui poderes próprios, movimentos característicos e funções bem definidas, criando combates variados que exigem cooperação, leitura do campo e uso inteligente das habilidades. O estilo visual aposta em uma estética vibrante e moderna, com cenários que podem ser alterados durante as partidas. Prédios, estruturas e elementos do ambiente reagem aos ataques, transformando o espaço e criando novas possibilidades estratégicas a cada confronto. A jogabilidade é rápida e acessível, mas oferece profundidade para quem busca domínio dos personagens. O posicionamento, o tempo de uso dos poderes e a sinergia entre os membros da equipe são fatores decisivos para a vitória. Cada partida se desenrola de forma diferente, mantendo o ritmo sempre elevado. A recepção inicial destacou Marvel Rivals pela identidade própria dentro do gênero competitivo, elogiando o carisma dos personagens, o dinamismo das partidas e o potencial para crescimento a longo prazo. O jogo se apresenta como uma experiência energética e divertida, capaz de agradar tanto fãs da Marvel quanto jogadores em busca de ação cooperativa intensa. So, Shroud dupes you into a trap where he destroys the Mecha Man suit. Dispatch é um jogo de ação com forte foco narrativo desenvolvido pela Ad Hoc Studio e lançado em 2025. O título apresenta uma proposta diferente ao colocar o jogador no papel de um operador responsável por coordenar missões em tempo real, lidando com situações imprevisíveis, pressão constante e decisões de alto risco. A experiência gira em torno de escolhas rápidas e gerenciamento de crises. Cada chamada atendida, cada instrução transmitida e cada segundo de atraso pode alterar completamente o desfecho de uma missão. O jogador precisa analisar informações incompletas, reagir sob pressão e assumir a responsabilidade pelas consequências de suas decisões. O jogo aposta em tensão contínua e construção dramática. Os diálogos são bem escritos e ajudam a criar conexões humanas com as equipes em campo, tornando cada escolha mais pesada e significativa. Não se trata apenas de vencer ou perder, mas de lidar com os impactos reais das decisões tomadas. O estilo combina narrativa interativa com elementos estratégicos, criando uma experiência intensa
intensa e envolvente. Dispatch se destaca por fugir dos padrões tradicionais do gênero, focando em responsabilidade, estresse psicológico e impacto humano, em vez de ação exagerada. A recepção destacou a originalidade da proposta, a força do roteiro e a forma como o jogo transforma decisões simples em momentos de grande tensão. Dispatch se consolida como uma experiência curta, imersiva e memorável, ideal para quem busca algo diferente e emocionalmente envolvente. Just be careful, kid. The answers are out there if you just listen to the wind. Welcome to Night City. Cyberpunk 2077 é um jogo de ação e interpretação de papéis desenvolvido pela CD Projekt Red e lançado originalmente em 2020. Ambientado na metrópole futurista de Night City, o título apresenta um mundo marcado por tecnologia avançada, desigualdade extrema e uma sociedade dominada por grandes corporações. A história acompanha um mercenário em busca de sobrevivência, poder e identidade em uma cidade onde tudo tem um preço. Ao longo da jornada, o jogador se envolve em conflitos pessoais, escolhas morais difíceis e narrativas que abordam temas como ambição, liberdade e o impacto da tecnologia sobre a vida humana. O lançamento inicial do jogo foi cercado por problemas técnicos e fortes críticas. No entanto, ao longo dos anos, Cyberpunk 2077 passou por uma transformação significativa. Atualizações constantes, melhorias de desempenho, ajustes de jogabilidade e expansões narrativas ajudaram a reconstruir a experiência original e a recuperar a confiança do público. O estilo do jogo combina a exploração em mundo aberto, combates intensos com armas e habilidades cibernéticas, além de um sistema profundo de progressão de personagem. Cada missão pode ser abordada de diferentes formas, incentivando estilos de jogo variados e decisões estratégicas. Night City se mantém viva e dinâmica, repleta de personagens marcantes, histórias paralelas e ambientes detalhados que reforçam a imersão. A cidade não serve apenas como cenário, mas como parte essencial da narrativa, reagindo às escolhas e ações do jogador. Mesmo após anos de seu lançamento, Cyberpunk 2077 continua atraindo novos jogadores e mantendo uma base ativa. O interesse renovado, aliado a novas versões e conteúdos, faz com que o jogo siga aparecendo entre os títulos que mais geram receita. A trajetória do jogo se tornou um exemplo de recuperação e persistência. Cyberpunk 2077 prova que mesmo após reviravoltas difíceis é possível evoluir, reconquistar o público e permanecer relevante, consolidando-se como uma experiência marcante e financeiramente bem-sucedida no mercado atual. I wouldn't be alive if it were. The future is yours for the taking. Or I don't know, that thing, that magic. I thought we was trying to get out of this bullshit. Este é um jogo que dispensa apresentações. Lançado originalmente em 2013, o título da Rockstar Games se tornou um dos maiores fenômenos da história dos videogames e segue relevante até hoje. Conhecido mundialmente como GTA V, o jogo continua aparecendo entre os mais jogados e entre os títulos que mais geram receita, graças às constantes atualizações, à versão aprimorada e ao sucesso contínuo do modo online. A longevidade de GTA V mostra como o jogo atravessou gerações, manteve o interesse do público e se consolidou como um marco definitivo da indústria, provando que sua força vai muito além do tempo. This cannot be traced back to me. So now what?